como psicóloga dentro de uma escola, dentro do colégio militar, e antes disso eu tinha feito especialização em dependência química e na época não era o meu desejo trabalhar com dependência química, né? Eu falei com a Karen, logo que ela começou esse trabalho, né? Da importância desse trabalho, né? O quanto eu achava importante, ela está tirando a máscara, ela está falando o que aconteceu com ela, né? Vocês estarem aqui hoje, poderem talvez serem multiplicadores dessa ideia. Eu acho que quando ela foi começar esse trabalho, ela foi em Belo Horizonte, pegou uma pessoa que já estava fazendo, para chegar aqui e começar a fazer. E por que eu falo isso, né? Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive crise de pânico, e na época foi assim, um enigma. Eu já me formando em psicologia e eu falava, o que está acontecendo comigo? O que é isso que eu não estou morrendo? Né? Na época, há 20 anos atrás, se falava muito pouco das que a gente chamava de síndrome do pânico, né? Hoje a gente fala de um transtorno, mas se falava muito pouco. E eu tive a minha primeira crise, eu acho que foi dentro do para-choque, lotado de gente, numa véspera de Natal. Tinham pensamentos disfuncionais, hoje eu consigo perceber os pensamentos disfuncionais. Naquela época eu não sabia que aquilo era pensamento disfuncional, achei que eu estava enlouquecendo. Fui para dentro do carro e a crise vindo. E bom, foram uns 3 anos lutando contra alguma coisa que eu não sabia o que era, fazendo análise, buscando ajuda na homeopatia. Eu tinha uma resistência com a alopatia, né? Foi muito difícil e me fez entender essa importância de um trabalho precoce para que a gente tenha mais entendimento e menos preconceito. Eu lembro que na minha época era muito ainda, né, pautado em uma visão da psicologia focada na psicanálise, e tinha uma tendência de dizer que o transtorno era um sintoma. Então, era como se a indústria farmacêutica estivesse arrumando alguma doença a mais para ter o objetivo de medicalizar. Enquanto ficava essa luta entre a psicanálise e a psiquiatria, a gente sofria, né? Sem saber que, na verdade, a gente pode dar diversos nomes, né? Freud falava de neurose de angústia. O nome que vai se dar, para mim, hoje não interessa. Interessa que tem sofrimento, tem padecimento emocional. Então, eu estou trazendo isso assim, por quê? Porque quando eu chego no colégio militar e vejo aquelas crianças todas, e vejo um sofrimento muito grande, né? Eu trabalhei com 2.600 jovens de 9 a 21 anos. E assim, crianças iam para a prova e vomitavam, e passavam mal, e tinham crise de ansiedade, né? Porque os pais queriam que elas passassem naquela prova, porque os pais queriam que elas passassem naquele concurso, e aí a sessão de psicologia toda era colocada de prontidão para atender aqueles alunos. Um atendimento que naquele momento você não iria poder fazer nada, ele ia ter a crise dele, né? Ele ia passar mal. E, na verdade, o trabalho é muito maior, é um trabalho de conscientização do que significa estabelecer saúde. A questão da ansiedade, do pânico, das fobias, estão muito relacionados a essa perda da segurança, do amparo, do suporte. Eu estou indo um pouquinho além para vocês entenderem como é que chega nessa coisa. E aí eu vi que esses jovens tinham uma ampla predisposição a usar substâncias psicoativas. Porque, num primeiro momento, a gente diz assim, a pessoa que está bem, que está satisfeita, que está realizada, que se encontrou, né? Eu vi aquele jovem ali, aquele jovem se encontrou, né? Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele vai fazer, ele está fazendo um esporte. Dificilmente eu vi ele inserido no grupo dos que estavam usando substâncias. Aquele jovem que estava perdido, sem saber o que ele quer, sem saber o que ele fazer. Gente, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu quero fazer do vestibular. Aquele ali ia experimentar alguma substância. É típico. Nessa ansiedade do vestibular, eles vão experimentar maconha. Eles vão buscar alguma coisa para relaxar, para aliviar essa ansiedade, esse desconforto. Só que vira uma bola de neve. Vira um processo sem fim. Ansiedade, depressão e o uso do álcool e da maconha, né? O nosso objetivo hoje aqui vai ser abordar a relação do uso dessas substâncias com a prevalência de quadros de depressão e distúrbios de ansiedade em nossa sociedade.
A gente falou sobre a sociedade, né? A gente está vivendo um momento de crise, né? Uma crise que é um número crescente de pessoas desempregadas, um número crescente de pessoas preocupadas, e isso faz com que a gente tenha, dentro de uma perspectiva, um aumento muito grande dos distúrbios de ansiedade, dos quadros depressivos e do uso de substâncias. Isso é fato. O uso de substâncias psicoativas é um fenômeno que acompanha a humanidade em diversos períodos de sua história, variando segundo critérios relativos a cada cultura e a cada época. Então, assim, se vocês forem pensar, cada cultura tem um tipo de substância que ela se adapta mais, que ela se adequa mais. E assim, aqui no Brasil, a gente vai ver que a gente tem uma cultura extremamente alcoolista. Você chega um pai aqui pra gente que está com um jovem com problema com maconha. E aí ele vem procurar ajuda, ele vem buscar ajuda. E aí a gente fala assim, mas ele sai, ele bebe? Não, beber tudo bem, não tem problema. E aí a gente fala assim, como é que a gente vai cessar um e não vai cessar o outro? Eu sei que na hora que eu tirar a maconha, que esse menino provavelmente aceitar reduzir o uso, porque o pai está em cima, vai fazer testagem, ele vai aumentar o uso do álcool. Né? E aí como é que fica essa permissividade? Então assim, a gente tem uma cultura permissiva a isso. Tá? E aí, falando sobre o tema de hoje, o álcool é uma substância extremamente depressora do sistema nervoso. As pessoas usam álcool para relaxar, para se divertir, mas assim, o que leva à diversão, o que leva é a redução da censura que ele traz. Ele reduz a censura, eu não me sinto tão tímido, eu não tenho tanto medo de ser frustrado, eu posso fazer coisas que talvez se eu não usasse eu não faria. E aí você começa uma noite alegre, uma noite feliz e acaba a noite aquela coisa de mesa de bar, né? Aquela dor de cotovelo, chorando, desesperado, porque é uma droga depressiva. E essa droga vai funcionar no sentido de detonar depressão e crise de pânico. Por isso que a gente tem muitas situações, né, que a gente vê, dependência cruzada, das pessoas que começam a usar o álcool para aliviar a questão da ansiedade, para tentar aliviar a depressão, para se sentir melhor, e aí bebe num dia e usa benzodiazepínico nos outros. Porque, na verdade, ele não está resolvendo o problema. Na verdade, aquela coisa, tipo, estou jogando para baixo do tapete e cada vez o bolo está ficando maior. Benzodiazepínico é uma medicação para ser usada por médicos, psiquiatras que sabem a maneira de monitorar a quantidade que deve ser utilizada e o tempo que deve ser utilizado, né? E não para cessar o desconforto que não está sendo tratado de forma nenhuma, porque é uma outra substância que pode causar dependência sim. Então quem sabe como monitorar, como manipular isso são os médicos. E o que a gente vê na realidade são pessoas que começam a desenvolver, né, sintomas de ansiedade, sintomas de pânico se automedicando. Ao longo da história, os homens utilizaram os produtos naturais para obter um estado alterado de consciência. Então, assim, não tem outro motivo para se buscar substâncias psicoativas se não procurar um outro estado de humor, de emoção, me sentir melhor ou mais adequado do que eu estou me sentindo. Em vários contextos, como no religioso, no místico, no social, no econômico, no medicinal, no cultural, psicológico, militar e principalmente na busca do prazer. A entrada na adolescência tem um aumento muito grande de quadros de depressão, de quadros de ansiedade, aquela mudança no contexto da vida, aquele ritual de passagem, com a entrada, a passagem, né, para uma adolescência adulta, também é uma tomada de decisão, uma tomada de posição e, assim, quem está aqui, né, que passa pelas pessoas do transtorno de ansiedade, de estudo de ansiedade, de depressão, se for ver, já tinham sintomas que se apresentavam lá atrás e que talvez não tenham sido vistos, não tenham sido tratados e foram minimizados, como a gente tem a tendência de minimizar essas coisas nessa cultura que a gente vive. Hoje no Brasil, a primeira droga de abuso é o álcool, a segunda é o tabaco, a terceira é a maconha e a quarta é a cocaína. Tá? Quando a Karen
fala comigo, ela fala assim, Ana, tem uma minimização muito grande da questão da maconha, né? As pessoas acham que dá, é uma droga de menor risco. E assim, para o meu cérebro, bom, eu sou sozinha, para o meu cérebro não existe uma droga de maior risco ou de menor risco. Existe uma droga. O cérebro não lê lícita e ilícita. Ele fala assim, pô, essa aqui eu posso usar à vontade porque é lícita. Não, essa aqui não dá para usar que é ilícita. O meu cérebro, ele recebe uma substância que atua a nível de neurotransmissores e que vai fazer com que eu tenha uma alteração comportamental e que depois eu não sei como é que vai ficar essa distribuição dessas mensagens. Algumas pessoas têm o potencial de usar uma substância e não desenvolver nada. A maioria usa uma substância e desenvolve um transtorno mental, que na maioria das vezes estão relacionados a depressão e ansiedade, quando a gente não chega a uma questão de um transtorno de humor bipolar. Então, assim, queria que a gente parasse de pensar de drogas de maior risco, drogas de menor risco, né? Qualquer droga, ela mexeu com os meus neurotransmissores, ela oferece risco para um outro tipo de transtorno. Droga é toda e qualquer substância, lícita ou ilícita, natural ou sintética, que quando em contato com o organismo resulta em mudanças físicas e ou comportamentais, tá? Isso é muito comum o jovem ou o adulto chegar para mim e falar assim, pô, mas eu não uso química no meu corpo, eu só uso maconha. Alterou o pensamento, alterou o comportamento, alterou a forma do teu corpo reagir, está alterando o mecanismo do teu cérebro. E aí, como eu falei para vocês, né, essas drogas elas são classificadas conforme a ação delas no nosso cérebro como estimulantes, depressoras e perturbadoras. O álcool se encaixa ali nas drogas depressoras, e aí é muito comum a gente ver quadros de depressão, de distúrbio de ansiedade, atrelado ao uso do álcool, e a maconha fica dentro do quadro das drogas perturbadoras, e é uma das drogas que tem maior incidência de quadros psiquiátricos, a possibilidade da abertura de quadros psicóticos, e muito comum distúrbios de ansiedade em jovens e adultos, mesmo durante o uso. Então, assim, pessoas que fazem uso de maconha que durante o uso têm uma crise de pânico. Desenvolve taquicardia, sensação de que estou morrendo, alguma coisa está acontecendo, preciso sair correndo daqui, porque a maconha, ela trabalha com o neurotransmissor que vai ativar tudo isso, que vai dar esse... Eu digo assim, para mim a crise de pânico quando eu tinha, era como se fosse um curto-circuito. As pessoas falavam, como é... Até a psicanalista perguntava para mim, né? Mas como é que é isso? Né? Que é muito engraçado, porque era pouco falado, né? Era pouco desenvolvido o tempo. Eu falo assim, olha só, pensa num fio desencapado, e aí caiu água. É assim, mais ou menos. Daí, de repente, eu entro em curto-circuito. Aí, daqui a um tempo passa. Mas eu já fico na expectativa de vir outra crise, que eu não sei por que vem, por que detona, né? Com o tempo eu fui aprendendo algumas coisas, eu falei até com a Karen, não sei se ela achou o livro, que era o Vencendo o Medo, que é de uma psicóloga americana, que falava dela quando ela se descobriu com síndrome do pânico, então ela oferecia várias ferramentas para lidar com a crise, né? E para mim foi ótimo, porque no momento que você começa a entender que aquilo ali vai passar, que aquilo ali tem um tempo e que você tem ferramentas para lidar com aquilo, a crise deixa de vir com tanta intensidade e deixa de durar tanto tempo, e você vai trabalhando com ela, e ela realmente vai reduzindo, né? Então eu lembro que eu comecei a fazer os exercícios de respiração, comecei a prestar mais atenção na respiração e fazer tudo que era dito ali, e a coisa funciona, é possível, né? Agora, assim, se eu quiser resolver essas questões através do uso de substâncias que, na verdade, vão fazer com que eu intensifique mais o problema a longo prazo, eu não vou resolver. O que eu quero quando eu tenho um distúrbio de ansiedade? Relaxar, sentir paz, sair daquela sensação constante de preocupação, fazer aquela tensão muscular passar. Então, assim, ela aparentemente seria uma excelente aliada. Se ela não fizesse a crise vir muito mais forte depois, muito mais intensa depois. É muito comum quem tem distúrbio de ansiedade ter dificuldade de dormir, né?
E aí a gente vê hoje um aumento grande no número de pessoas, né? Mulheres com álcool, é muito comum hoje, né? Eu tenho muitas amigas que relatam, não, eu tomo toda noite uma taça de vinho, 2 taças de vinho, senão eu não durmo. Meu Deus, eu preciso saber onde é que está essa questão relacionada a esse distúrbio do sono. Que ansiedade é essa que está fazendo com que eu não consiga dormir, que eu fique fritando na cama? Porque daqui a pouco eu estou tomando 2 taças, 3, 4, uma garrafa. Tem uma outra doença que vai progredir aí, porque quem tem a predisposição de fazer um estudo de ansiedade no quadro depressivo, tem predisposição de desenvolver dependência química. E aí, ao invés de me tratar, eu vou criar uma bengala que não é funcional, que não vai funcionar. Então, tipo assim, vários pacientes falam para mim assim, mas Ana, olha só, tá, eu vou tirar o álcool e vou botar a medicação. Eu estou botando outra bengala, mas você está botando uma bengala funcional. Você está botando uma bengala que ela vai funcionar dentro dos nossos objetivos, dentro das nossas metas, né? O álcool, a maconha e as outras substâncias, o benzodiazepínico, eles atuam nos neurotransmissores, fazendo com que haja uma falência de neurotransmissores, de recaptação de neurotransmissor, que é o que leva à crise de ansiedade, que é o que leva à crise da depressão. E aí, quando eu entro com uma medicação antidepressiva, que é o indicado, esse antidepressivo vai fazer com que volte a recaptar normalmente o neurotransmissor para voltar a entrar numa homeostase, numa relação normal, com a sensação de prazer, com a sensação de ter vontade de ter. Na minha experiência, né, eu vejo muito mais quadros relacionados à depressão com álcool e quadros relacionados a distúrbios de ansiedade com maconha. Né? Os jovens geralmente chegam para mim e estão fazendo uso de maconha, né, aquele período que eles estão fumando. Como é que você fuma? Pô, normal. Tá, mas o que é normal? Sei lá, uns 3 baseados por dia. E aí eu pego na mão deles. Alguém aqui tem sudorese na mão? Tem, né? Então, assim, distúrbio de ansiedade, dá uma sudorese danada na mão, na sola dos pés, né? E aí eu pego na mão desses meninos, ela está pingando. Por quê? Porque a maconha está fazendo com que ele desenvolva esse distúrbio de ansiedade. Só que ele não está ciente disso. Ele não tem consciência que aquele suor não é normal. E ele fala, é assim mesmo, eu suo desse jeito. Não é assim mesmo, isso não é normal. Teu corpo está reagindo de uma forma, né, já está apresentando sintomas pelo teu uso de substância. No álcool, assim, geralmente vem um quadro de depressão e muita agressividade, muita irritabilidade quando não está em contato com a substância. Porque a agressividade, a irritabilidade, a intolerância está relacionada à depressão também e à ansiedade também. Então, assim, estou muito irritada, estou muito impaciente, estou muito... Vamos ver o que está acontecendo, o que está se apresentando aí. Os usuários crônicos de maconha referem com frequência altos níveis de ansiedade, depressão, fadiga e desmotivação. Cada vez assim, com o tempo, isso vai ficando pior e maior. Permanecem algumas perguntas quanto à associação do cannabis aos transtornos depressivos e ansiosos, assim como em relação ao mecanismo implicado. Só para a gente voltar aqui num ponto que eu acho que é interessante, a gente vem aí num questionamento pela liberação da maconha para tratar questões de saúde, até questões a nível de saúde mental também. E aí, assim, a gente percebe que a Karen fez um movimento em torno do transtorno do pânico e que é um movimento efetivo e ela parece ser uma guerreira solitária. Né? A gente começa a fazer um trabalho na área de dependência química e a gente parece ser um guerreiro solitário. Né? Quando as pessoas passam por algum problema, vai procurar ajuda, não tem clínica, não tem médico, não tem quem queira atender, não tem... Como é que a gente vai falar de uma situação dessa, né, que gera tanto adoecimento em torno, um adoecimento não está relacionado só ao uso, mas está relacionado às comorbidades que serão desenvolvidas, né? São quadros de depressão, quadros de ansiedade, quando a gente não tem um universo preparado para tratar disso.
E aí, será que a questão é eu pensar só numa questão de eu vou reduzir o tráfico no morro, eu vou diminuir a violência, que não é um dado de realidade, não vai diminuir, mas eu vou aumentar enormemente o número de quadros psiquiátricos? O que eu estava justamente pensando era sobre isso, porque você está dando dados efetivos aí para a gente e esses dados não vão para a mídia. O dado que vai para a mídia é totalmente diferente, né? Existe um conteúdo midiático incentivando o uso dessas substâncias. Tanto é que agora vai ter uma reportagem imensa sobre a Venezuela, que foi uma das primeiras na América Latina a liberar o Uruguai, isso. E assim, na fronteira do Brasil fica um caminhãozinho lá com os pés. É isso aí. Então isso atinge os nossos jovens e faz com que eles tenham um consumo exacerbado por essas substâncias. Tanto é que, se você for olhar uma novela, a cena de um grande empresário que acaba de voltar de uma reunião estressante, ele vai pegar um copo de uísque para tomar. E assim, eu não consigo entender porquê, né? As novelas das 9, agora não são mais das 8, cada vez mais vem trazendo essa mensagem. Tinha diminuído muito, né? Não estava mais aparecendo eles com bebida, desde a época da questão de tirar a propaganda do tabaco, né? Também tinha reduzido muito a questão. E voltou numa potência, né? Eu acho que até no intuito de fazer um trabalho em torno do risco, mas eles não apresentam que é uma doença, né? Eu não lembro qual foi a novela que teve agora há pouco tempo, que toda mulher corria com medicamento. Ela pegava lá e tomava, né? É um adoecimento também, né? É uma dependência de medicação, porque assim, tem uma rotina médica para isso, não é daquele jeito. Então, qualquer pessoa com esse tipo de padecimento vai buscar uma solução fácil e imediata, a não ser que entenda que está adoecido de alguma coisa e busque um caminho de compreensão do tratamento. Sintomas depressivos ou ansiosos pré-existentes fariam com que o indivíduo utilizasse o cannabis, a maconha, como forma de amenizar esses sintomas? Uma pessoa com depressão ou distúrbio de ansiedade teria mais predisposição a experimentar a maconha ou a buscar a maconha? E assim, tem bastante predisposição a pessoas que têm sofrimento emocional e mental a vir buscar a maconha como uma forma de aliviar aquilo. Até porque os colegas mesmo falam, usa, você vai ficar legal, vai ficar bem. Os adultos também, se tu fumar, você vai relaxar, fuma muito aí. Para que tomar essa medicação? Fumo baseado, eu fumo todo dia quando eu chego em casa, e aí passa. E aí a pessoa começa a entrar nessa onda, né? O uso de cannabis na adolescência predispõe ao desenvolvimento de sintomas ansiosos e depressivos em adultos jovens? Sim. Quanto mais cedo você começa a usar uma substância psicoativa, maior é a tendência de você detonar um distúrbio de ansiedade e um quadro de depressão. O nosso cérebro ele só está efetivamente formado, né, aquela tal da camada feminina, com 21 anos. Se eu começo a usar álcool antes disso, se eu começo a colocar substâncias, eu estou causando defasagem no meu cérebro, fazendo com que ele não se forme do mesmo jeito, com a mesma saúde, né, que ele poderia ter. E aí hoje é muito comum, né, quem frequenta grupos de muita ajuda, e aí os meninos geralmente, né, tem uma luta muito grande contra a medicação, né? Não quero tomar remédio, não vou tomar remédio. Mas, pô, peraí, ficou quanto tempo usando substância? Álcool, maconha, sei lá o quê? 15 anos, 20 anos, ok. Então você começou com 13, 14 anos, você está com 25. Olha quanto tempo teu cérebro ficou embebido em álcool. Olha o que você fez com esse cérebro. Ele precisa ser tratado agora, ele precisa ser cuidado. Aqui é toda a área do corpo em que a maconha age, né? Por causa dessa tendência de dizer que é uma droga natural e afeta menos o organismo, né? No cérebro, no cerebelo. E aí, se vocês forem ver ali no cérebro, ele vai causar, primeira coisa, ansiedade.
aquela droga que eu falo que me relaxa é aquela droga que me predispõe à ansiedade. Eu fui fumante de cigarro, né? E eu sempre achei que eu relaxava barbaramente com cigarro, né? E aí eu falei, o corpo, a mente mente pra gente. Porque assim, se o cigarro é uma droga estimulante, aliás, eu tô péssima, precisamos fazer me tirar a cafeína, né? Mas assim, quem tem tendência a ter um distúrbio de ansiedade precisa começar a abrir mão dessas substâncias que vão atuar no cérebro. Então assim, o cigarro ele atua liberando dopamina, que é uma droga estimulante. No momento que essa dopamina entra no meu organismo, o que acontece? Alguém é fumante aqui? Você lembra assim das primeiras tragadas? Teu corpo ficava confortável? Isso não, você ficava muito tonta, ficava aquela coisa taquicárdica. Aí de repente você está assim, você relaxa. Agitada. Aí depois você começa a relaxar. Só que quando a gente vê isso, já passam, foram uns 20 e poucos anos no ano, parei de 3 anos. Então assim, a droga engana a mente, engana o corpo. Entendeu? E aí você fuma um cigarro, ele libera dopamina no teu cérebro, que é um neurotransmissor de prazer, ele vai mandar a mensagem de prazer, mas ele vai agitar o teu corpo inteiro também. Ele vai te dar taquicardia, ele vai te dar agitação psicomotora, ele vai te dar milhões de outros sintomas. Mesma coisa para a maconha. Bom, aqui são alguns dados que dizem que a prevalência de depressão e ansiedade aumentaram com a persistência do uso do cannabis e esse padrão foi mais evidente no sexo feminino. Aí eu questiono um pouco isso, se ele foi mais evidente no sexo feminino ou no sexo feminino a gente encontra muito mais quadros de distúrbios de ansiedade e de depressão, é fato, né? Então assim, por isso talvez tenha sido mais prevalente no sexo feminino. Houve uma interação significativa entre sexo e uso diário de maconha. As mulheres jovens que utilizaram cannabis diariamente apresentaram 5 vezes mais transtornos depressivos e ansiosos do que mulheres não usuárias de maconha. Mulheres adolescentes que fizeram uso diário de cannabis apresentaram 4 vezes mais depressão e ansiedade na vida adulta. A maconha piora a atenção e a concentração, aumentando os riscos de acidentes, e ali eu marquei em vermelho, né? Podem desencadear quadros agudos de pânico e paranoia. O uso em grandes quantidades e por longos períodos pode deixar a pessoa menos concentrada, sem objetivo, desmotivada. A maconha causa dependência. A maconha pode causar psicose em pessoas que já tinham predisposição para essa doença. E aí, falando um pouquinho do álcool, né, a gente hoje tem um dado de 82% de leitos psiquiátricos ocupados por alcoolistas, por causa de transtornos relacionados ao álcool. É grande também o quadro de problemas emocionais e comportamentais decorrentes do uso. Entre eles podemos citar, aí começa novamente, ansiedade generalizada, impulsividade, depressão, incoordenação motora, demência alcoólica, dependência e psicose. Sempre que eu tiver um transtorno mental, eu sou muito mais vulnerável a outro transtorno mental, eu tenho uma vulnerabilidade maior. A pessoa pega e fala assim, eu tenho distúrbio de ansiedade, eu posso beber para relaxar, né? E na verdade, não pode. Aí depois chega para tratamento com um quadro de alcoolismo, um quadro de distúrbio de ansiedade, um transtorno bipolar, fala, pô, fui marcado por Deus. Não, fez as escolhas erradas.